Fala família Palmeiras, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que está nessa preparação aí para o jogo contra o Botafogo pelo Mundial de Clubes. Estou trazendo um corte do All Sport onde André Hernan traz informações de uma possível escalação e surpresa para o jogo contra o Botafogo, além disso de um possível reforço já agora após o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Bora falar desse Palmeiras então? Ô, Hernan, Murilo, hein? Murilo sofreu uma lesão no Palmeiras. Ele até se pronunciou nas redes sociais, né? Lamentando muito que não pode mais estar mais presente, né, nas partidas. É uma baixa grande aí, uma baixa importante para o Palmeiras? Muito, muito. É um jogador que faz total diferença e assim, estava recuperando a boa forma, né? Ele teve uma lesão, ficou um tempo fora, recuperou o bom momento e estava sendo o Murilo que a gente acostumou a ver, o pilar da defesa, junto com o Gustavo Gomes, e aí ele teve essa lesão. Então é uma lesão que não tem tempo hábil para você recuperar e jogar, né? Então é um tratamento que vai levar um tempo, então é uma baixa, né? Murilo, ficou muito, muito chateado com a lesão de não poder mais disputar o Mundial. É um sonho para o jogador, né? Tá disputando essa competição, de estar tendo um enfrentamento com esses grandes jogadores. Então, assim, ficou bastante chateado, mas coisas que acontecem, né? Faz parte da vida do futebol. E tá aí o posicionamento do Murilo, né? Ele agradecendo primeiro pela classificação, parabenizando todos os colegas, todo mundo envolvido aí nessa classificação do Palmeiras e dizendo justamente isso, que é um momento muito difícil, que ele jamais gostaria de passar, principalmente por ser um Mundial de Clubes. E quem conhece ele sabe o quanto esse era o sonho, né? O quanto ele se dedicou para esse momento, claro, o sonho de todo jogador. Mas enfim, aconteceu. E eu só tenho que confiar no processo, é o que ele diz aí. Então, agradece todas as mensagens também, diz que voltará mais forte e quer se recuperar o mais rápido possível. Mas agora, né, claro, ele merece todo o apoio aí, mas o Abel precisa pensar num substituto. No último jogo contra o Inter Miami, foi o Fux, Hernan. Você imagina que ele vai de Fux ou pode surgir um Mikael de repente? O que o Abel pode pensar para essa zaga aí do Palmeiras? O Fux, o PVC que está acompanhando o Palmeiras e tem acompanhado os treinamentos, ele trouxe, né, a informação de que o Fux treinou bem. Mas a avaliação, né, que se foi feita depois do jogo do Inter Miami, é que o Fux não foi tão bem, que ele entrou e não foi tão bem, né? O Fux toma o drible do Suárez, né? No gol. Verdade. Ele toma um drible. Bem lembrado. Ele toma o drible e o Suárez faz o gol, o Everton até tenta defender, a bola entra no ângulo. Então, assim, pode pintar o Mikael. Pode pintar o Mikael, sim, no time titular. É uma decisão, óbvio, da comissão técnica. Pode acontecer de termos a dupla Gustavo Gomes e Mikael nesse jogo contra o Botafogo. O Fux é um jogador que também atua com saída de bola pela lateral, né, pela lateral direita. No Atlético Mineiro ele jogou muito assim, mas o Giai está tomando conta dessa posição. Então, assim, a tendência é um lateral que também faz essa saída e muito bem feita, né? E o Giai também faz esse terceiro homem de defesa ali e ataca, enfim. É uma possibilidade real de termos ali o sistema defensivo com Gustavo Gomes, Mikael, Giai pela direita e o Piquerez na esquerda. Essa aí é uma dúvida e o Abel com certeza está quebrando a cabeça e pensando, né, qual a melhor opção para ele escalar essa... E até trabalhando isso treinando, né? No dia a dia lá em mais. Greenboro, e assim, o Aníbal Moreno também é um jogador que está trabalhando, tratando dia e noite para poder ter condições. Porque o Aníbal Moreno vinha sendo muito elogiado pelas atuações e vinha sendo o cara do Mundial, assim, do Palmeiras, né? E aí, muito bem nos 2 primeiros jogos. E aí, quando ele opta, para mim foi até uma surpresa, quando sai a escalação com o Lucas Evangelista e não o Emiliano Martínez, jogador de diferente característica, né? O Evangelista é muito de saída de bola, é um segundo volante, é um cara de pisar na área até,
E o Aníbal é o cara de morder, é o primeiro volante. Então o Palmeiras está tentando recuperar e o jogador, claro, quer estar em campo para ter condições de jogar. E foi essa dificuldade que o Palmeiras teve no jogo contra a Inter Miami, né? De conter o meio de campo. De trancar ali. De encaixar a marcação, ainda mais diante de um adversário que tinha Suárez, que tinha Messi. O Palmeiras ficou perdido ali, boa parte do jogo, muito em função dessa escalação do Abel. E depois o Abel até admite, né, as falhas dele na montagem da equipe, tenta corrigir, quem entra melhora. Mas foi uma dificuldade, de fato, que o Palmeiras teve com esse meio mais leve, mais ofensivo, com o Lucas Evangelista e o Richard Rios naquele momento. Então agora acho que ele vai ficar mais preocupado com esse Botafogo, né? Pensando como conter aí. O Botafogo que é um time muito rápido também e de muita habilidade. E ainda nesse meio de campo, Hernan, tem uma outra grande dúvida, ou seja, temos algumas dúvidas nesse time do Palmeiras, que é se o Veiga vai permanecer ali, né? O Veiga foi titular nas 2 últimas partidas, está sendo um pouco questionado. Maurício vem dando conta do recado, ele entrou contra o Al-Ahly, ele deu uma assistência, contra o Inter Miami fez um gol. Então é um jogador que vem mostrando suas cartas aí também para pegar um lugar nesse time. É uma dúvida que o Abel tem também. O Maurício pode pintar no time titular, de repente? Será que ele tira o Veiga num jogo importante assim? O Veiga tem uma... O Veiga tem uma... Estofo, né? Ele tem uma história importante dentro do clube, é um jogador que tem história, exerce uma liderança dentro do elenco do Palmeiras, né? E é um jogador de jogo grande, né? Estamos falando de uma decisão, né? E o Veiga é jogador para esse tipo de partida. Ah, não está no seu melhor momento? Pode não estar no seu melhor momento. Mas eu entendo que o Maurício está com uma confiança diferente. Só que assim, eu comparo muito com a questão do Flaco Lopes. Acho que o Flaco Lopes tem entrado muito bem no segundo tempo, tem feito gols. E o Maurício tem sido aquele jogador do segundo tempo de mudar um pouco o cenário no segundo tempo. Então, eu manteria o Veiga pelo Veiga ser esse cara da referência, esse cara importante, e deixaria o Maurício para ser a minha opção se eu precisar mudar o jogo. Eu manteria o Veiga. O Veiga é um cara muito grande dentro do Palmeiras. Para você simplesmente chegar num jogo de oitavas de final de Mundial de Clube contra um adversário gigante como é o Botafogo, para você chegar simplesmente e falar assim, não, agora aqui é o Veiga no banco e aqui eu vou fazer uma mudança. Tem esse lado também, né? É difícil, hein, gente? É difícil. Ainda bem que o Abel ganha muito bem para isso, para fazer essas escolhas, porque não são escolhas fáceis. Você vai pelo momento ou você vai pela história, pelo que o cara pode te entregar, porque já te entregou? Galera do chat, aí, especialmente os palmeirenses, quem vocês escalariam como titular? Maurício ou Veiga nesse momento? E eu vejo muita gente, inclusive estou de olho no chat aqui, muito torcedor que acha que até o Estevão deveria sair do time por esse momento. E também a declaração, acho que não, né, gente? Você não vai tirar um cara de um jogo como esse por algo que ele falou ali, que um garoto, enfim. E assim, você pode perceber nos anúncios e até mesmo nas prévias dos jogos e nos jogos, a FIFA trata o Estevão como o protagonista do Palmeiras, né? É bem curioso, porque quando o Inter Miami faz o segundo gol, a câmera da FIFA pega a reação do Estevão, a lamentação do Estevão. E aí, quando o Palmeiras empata, a câmera, obviamente, pega a lamentação do Messi. Então, assim, o tratamento que a FIFA dá é do Estevão como protagonista do Palmeiras. E mostrou muito também na saída de campo ali no intervalo, quando ele vai... Claro, tinha o Messi, né, em cena, mas ele vai ali trocar a camisa com o Messi. Quando ele volta, né, quando ele também vai atrás do Suárez, mostra também esse enquadramento. Então, o Veiga sempre na mira, assim, sempre nos holofotes das câmeras. E a FIFA, claro, pensando, porque o Estevão daqui a pouco pode ser uma estrela mundial, né? Uma estrela hoje do nosso futebol, mas daqui a pouco, indo para o Chelsea, pode ser uma estrela mundial. E a FIFA, claro, quer dar valor para esses grandes protagonistas. E é um jogador que vai embora. E eu sei que o PVC tem apuração de possíveis chegadas aí no Palmeiras. Eu também mexi ali um pouquinho. Vamos ver se o PVC chega com a gente, porque a gente pode falar do Ramon Sosa. Podemos falar assim. Vamos ver se ele chega. Ele já está se conectando. Aliás, vocês já estão vendo ele por aí. Eu não sei se ele já está nos ouvindo, se a gente já está ouvindo ele, mas a gente já pode vê-lo. Aí. PVzito.
PVzito, você apareceu? Tava bom o almoço? Ô PVC, a gente tá batendo um papo aqui sobre esse Palmeiras, sobre as possibilidades que o Abel tem para escalar esse time contra o Botafogo, que é a hora de quebrar a cabeça, né? De pensar em estratégias, pensar no adversário e no que ele tem também de peças, o que essas peças podem oferecer para o próprio Abel. Primeiro, na zaga, com essa lesão do Murilo fora do Mundial, infelizmente, tem a possibilidade do Fux, tem a possibilidade do Mikael também. Queria saber o que você traz de apurações, mas também da sua percepção de análise, quem que você acha que se encaixa melhor nesse time do Palmeiras. Indo para o meio de campo, esta tentativa de trazer o Aníbal de volta, né, que ele se recupere desse edema na coxa direita, porque é um jogador que vem atuando muito bem. E a dúvida. Eu acho que vai o Maurício. Eu acho que ele vai tirar o Veiga do time, porque o desempenho do Veiga não foi nada bom no jogo contra o Inter Miami. Não dá para cravar o que vai acontecer. A gente sabe que ele escalou o Bruno Fux na lesão do Murilo, porque o Bruno Fux estava treinando muito bem em Greensboro. Ele confiou no resultado do treino do Bruno Fux, mas para mim tem que jogar o Mikael. Vai voltar o Giai no lugar do Marcos Rocha. E acho que ele tem feito 3 a 4 mudanças sempre, né? Então, o Palmeiras vai jogar pela 39ª vez no ano e a 39ª escalação diferente. E para mim vai ser o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Mikael e Piquerez, o Emiliano Martinez. Embora o Aníbal, a gente está vendo o Aníbal treinando, eu não acredito que o Aníbal esteja pronto para esse jogo já das oitavas de final. Acho que vai ser Emi Martinez e Richard Rios, Estevão Maurício e Facundo e Lopes na frente. Tá aí o palpite do PVC com apuração também. Então, ele acredita que o Maurício vai e que o Aníbal não volta ainda para essa partida. Então, é um problema para o Abel. É um bom time, PVC, para enfrentar o Botafogo? É o que o Palmeiras tem de melhor? E levando em consideração que é um jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo de Libertadores, é um time para um jogo grande de Campeonato Brasileiro. O problema é que o Palmeiras tem que se provar. O Palmeiras tem sido muito mal em jogos grandes, né? Desde o ano passado. Com a derrota para o Fluminense, quando podia ser o jogo do título, a derrota para o Botafogo, que podia ter sido o jogo do título. Nesse ano, a derrota para o Flamengo em casa. Nesse ano, o empate com o Botafogo em casa. Contra o Corinthians, tirando o Campeonato Brasileiro que ganhou em Barueri, uma derrota no Allianz Parque, um empate no Allianz Parque e um empate em Itaquera. Então, os jogos grandes do Palmeiras têm fracassado. O ponto é entender se o Palmeiras vai conseguir se cobrar isso, inclusive. Entender o que está falhando no jogo grande. O Botafogo não está falhando em jogo grande assim. Então, o Botafogo tem a desvantagem de ser segundo colocado na fase de grupos, mas fez um ponto a mais que o Palmeiras. E o Palmeiras vai ter que jogar uma partida gigantesca, como não faz desde a final do Campeonato Paulista do ano passado. Porque perdeu o mata-mata do Flamengo, perdeu o mata-mata do Botafogo na Libertadores. Então, é o jogo da vida. Agora, gente, Palmeiras está com o olho na bola, mas está com um olhinho lá no mercado também, viu? Está pensando em contratar. É isso, PVC. Ramon Sousa, Nottingham Forest, jogador de 25 anos. Palmeiras está de olho nesse atleta? Ih, o PVC travou, hein? Ih, travou o PVC. Se eu fosse um bom imitador, eu imitava o PVC. Imite, André. Não sei. Aí, ó. Voltei. Voltou de novo. Diga, PVC. Ele estava pensativo, ele estava pensando. Ele estava refletindo. Eu estou na sala de imprensa da FIFA, não era para estar acontecendo o que está acontecendo. A conexão está ruim aqui dentro das instalações. Não está funcionando o scan e nem a internet direito. Eu vou rotear minha internet logo depois de completar esse raciocínio aqui. Ramon Sousa, o Palmeiras não confirma. O Palmeiras diz que não sabe o que vai acontecer, que a prioridade é o jogo contra o Botafogo no sábado. Sim. Mas o Ramon Sousa tem uma negociação que está acontecendo. Ele jogou pelo Tajeres no ano passado contra o São Paulo. Não me encantou, mas é um jogador que é revelação do futebol paraguaio, jogador da seleção paraguaia, é talentoso, destro, joga pelo lado esquerdo. Você pode ter no segundo semestre Facundo Torres pela direita e o Ramon Sousa pela esquerda, para tentar ter dois jogadores de muita habilidade pelos lados do campo. Pode acontecer. O Palmeiras não confirma, pelo menos eu não consegui confirmação. Não sei se o Hernan tem algum outro off de dentro da delegação palmeirense que está em Greensboro, na Carolina do Norte.
A gente está indo vendo aí, já vou te ouvir, Hernanzito, só para a gente mostrar essa arte aí, que apareceu na tela para vocês, falando da trajetória dele, das últimas partidas, 23 jogos, 3 gols e 1 assistência. E na trajetória dele passou pelo River Plate, pelo Olímpia do Paraguai, pelo Gimnasia, também pelo Tajeres e pelo futebol inglês, como a gente colocou. O River do Paraguai, né? Exato, River do Paraguai. Porque tem o River Plate do Uruguai, tem o River do Paraguai e tem o River. Exato. E do Piauí, né? Do Piauí, tem o River do Piauí. Opa! Exato. Opa, time porreta. Já fiz jogo lá do River do Piauí na Copa do Brasil. Bom, o que eu tenho de informação, eu falei com algumas pessoas do Palmeiras. O que eu consegui avançar uma resposta foi: é muito bom jogador, mas só vamos falar sobre esse tema pós-mundial. Aí eu perguntei, falar sobre o tema é o quê? Avançar na negociação ou confirmar a informação de que estão negociando? Aí a resposta foi: depois do Mundial, vamos focar no Botafogo, como disse o PVC. Então, assim, eu não insisti para não ser o chato da história, né? Mas essa minha fonte do Palmeiras diz: gostamos muito do jogador, achamos muito bom jogador. Então, assim, para mim, a leitura que eu faço é um jogador que está na mira do Palmeiras, né? O que eu tenho também de informação é que não é algo que está avançado. O valor que gira em torno dessa negociação pode chegar até 11 milhões de euros, né? E depende muito do futuro que o Nottingham Forest vai dar pro jogador, né? Se vai querer utilizar, se vai querer emprestar na Europa, qual destino que vai querer dar para o jogador. Da parte do jogador e dos seus representantes, obviamente, topam o Palmeiras, né? Pela trajetória que o Gustavo Gomes tem dentro do Palmeiras. Um Paraguai, uma referência para o Ramon Sosa, inclusive o Gustavo Gomes. Então, assim, beleza. O Gustavo Gomes é capitão do Palmeiras, é uma liderança, é uma referência lá. Vai ser muito bom para o Ramon Sosa ou o Palmeiras. Isso da parte do jogador. Então, esse é o cenário. Não tem nada avançado, não tem nada fechado. O Palmeiras se interessa, não quer falar sobre o tema, não vai tocar no tema, não vai finalizar nada até a participação no Mundial, porque o foco é total no Mundial. Essa é a apuração que eu tenho. E faz muito sentido, né, Hernan? Total. Porque agora, gente, o foco todo, diretoria toda, todo mundo voltado para a competição. Você ficar pensando numa contratação, tendo isso, né, algo tão relevante acontecendo, é difícil de imaginar mesmo, né? Porque, claro, uma contratação não é só mandar uma mensagem, né? Envolve uma questão burocrática, dá trabalho, negociar para lá, negociar para cá. Então, faz sentido. E seria, Hernan, já que eles gostam muito desse atleta, seria pensando na saída do Estevão? É um jogador de ponta, lado, né? Assim. Lado de campo. É um jogador que também fecha para o meio. Eu não me lembro dele jogando contra o São Paulo, para ser bem sincero. Não sei se o PVC pode dar mais detalhes da questão tática, técnica dele. Mas eu não me lembro muito. Mas é um jogador de lado de campo, é um jogador que pode suprir essa lacuna aí que vai ser deixada pelo Estevão quando for para o Chelsea no final do Mundial. Chega para esse setor ofensivo, né? Um jogador de lado, tem, claro, uma opção aí para o deixar bem claro para todo mundo que qual que é o pensamento da diretoria do Palmeiras. Não há substituto para o Estevão. Não há. O Estevão é um jogador raro, é um jogador que não tem substituto. O que me disseram para buscar um substituto mesmo, à altura para o Estevão, teria que ser um jogador da prateleira alta, um jogador que está na Europa, um jogador brasileiro que está na Europa. E aí, para tirar jogador brasileiro que está na Europa, você tem que pagar 25, 30 milhões de euros. E foi o que fez com o Vitor Roque. Paulinho também veio a peso de ouro. Então, o tamanho, não falando de função ou de lugar no campo que ocupa, mas de tamanho, já foi o Vitor Roque, já foi Paulinho. E assim, 11 milhões de euros, 10, 11 milhões de euros no Ramon Sosa. Bota os números aí do Ramon Sosa na última temporada. Vamos voltar aí, gente. Bota aí, André, meu xará. Vai botar na tela aí para nós. Vamos ver, ó. Ou é a chefe Stephanie? Quem é que está no piloto? Os dois, todo mundo aí no comando. Olha lá, vale a pena? Vale a pena, 23, 3 gols. Mas é um jogador de seleção, promissor, 25 anos, é jovem pra caramba ainda. São 10 milhões de euros, 10, 11 milhões de euros. É uma aposta.
E aí, PVC, qual é o tamanho dessa aposta? É um jogador que já se provou, que precisa se provar, que vale esse investimento e ele poderia fazer essa função do Estevão. Não estamos comparando, né, a qualidade, o Hernan deixou isso bem claro, porque o Estevão é um extra classe, é esses que surgem, assim, uma joia mesmo que surge e aparece, mas dá para fazer a mesma função? É mais habilidoso. Eu não vi o Ramon Sousa como um jogador decisivo, nem no Tajeres, nem no Nottingham Forest, mas ele é muito talentoso, ele é mais vertical, ele tem menos drible, mas ele tem muito gol. Dá pra dizer que tem mais gol, porque o Estevão é artilheiro do time na temporada com 11. E eu acho que vale investimento. Precisa trazer alguém para pensar na substituição do Estevão, e o Abel já disse que precisa de alguém depois que o Estevão for embora. O Estevão pode ir embora domingo, se o Palmeiras for eliminado pelo Botafogo. Ou o Estevão pode ir embora dia 14 de julho, se o Palmeiras jogar a final do Mundial. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vou trazer aqui agora mais algumas pequenas informações do Botafogo. Estou trazendo o histórico dos últimos 5 jogos da equipe, tanto 3 jogos do Mundial de Clubes e 2 antes de chegar no Mundial, que foi pelo Campeonato Brasileiro. Eles vêm de uma sequência de 1 derrota e 4 vitórias consecutivas. A última derrota foi nesta rodada decisiva do Mundial, onde a equipe perdeu para o Atlético de Madrid pelo placar de 1-0, mas porém vem de 4 resultados positivos, vencendo o Paris Saint-Germain, que foi uma surpresa para todo mundo, vencer o Seattle por 2-1, e no Brasileirão venceu por 3-2 o Ceará e o Santos pelo placar de 1-0 lá na Vila Belmiro. Estou trazendo aqui na imagem os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Botafogo. E aqui está incluído o Brasileirão e a Libertadores. São 3 vitórias do Botafogo e 2 empates. A última vitória do Palmeiras foi no Brasileirão de 2023, em que o Palmeiras acabou saindo campeão. Se eu pegar um recorte dos últimos 10 jogos entre Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras venceu 3, o Botafogo venceu 4 e foram 3 empates. Um desfalque certo do Botafogo é o Gregory, suspenso. E aí tem que ver como o Renato Paiva vai colocar esse time, né? Se ele vai acrescentar outro volante ali naquela posição, colocar o Newton ou até o Danilo Barbosa, ou então ele pode colocar o Cuiabano aberto pela ponta esquerda para tentar atacar mais o Palmeiras. E aí tem que ver como o Abel vai preparar esse time, se dessa vez ele vai usar os melhores em desempenho e não ficar colocando alguns jogadores que não estão rendendo, não estão produzindo nada. Chegou a hora que tem que ser os melhores para conseguir trazer o resultado. Enfim, essas foram algumas das informações finais aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, avante palestra e até o próximo vídeo. Valeu!